Ok, thank you. Aí, Ana, se você tiver um tema, alguma coisa que você goste de condividir, de partilhar, justamente porque esse satsang não tinha um tema. E até melhor, porque a gente se conecta com a vibe do momento, vê o tema que está aflorando e tá trazendo alguma coisa. E então tem os pontos, você falou que você assistiu o começo. Eu achei muito bacana do ponto zero, que ele emana essa vibração do ponto zero, né? Ele menciona 3 vezes ponto zero, né? Abençoando a gente. Outra coisa que eu adorei nesse satsang foi que ele para de falar e começa a cantar e dar uma dançadinha. Eu adorei porque a vida é uma dança, é a magia do dançar, da alegria do festejado, né? Então, apesar da gente estar lá num estudo e com os conceitos espirituais, ele para, descontrai, dança e canta. Eu acho bacana. Então, se a gente tivesse, se você quiser falar alguma coisa, senão a gente começa aqui do ponto zero, que é o legal, né? O zero. Começa do ponto zero, mas não Então, não, na necessariamente. verdade, eu achei interessante esse lance do ponto zero, porque eu sempre tive muita dificuldade de compreender, né, sobre o que seria esse ponto zero, né? Na verdade, eu nunca compreendi. Nem sei se hoje eu já compreendo. Mas algo que me deu um flash, já tem mais ou menos algum tempo, foi que esse ponto zero, também não sei se é isso, mas, tipo, o que eu senti foi justamente... sabe quando... O ponto zero, na verdade, acho que é sobre tudo, né? É o ponto zero de todas as coisas, mas colocando um pouco mais para o indivíduo, seria a junção dessas polaridades que existem entre nós, né? Então, quando você entra nesse equilíbrio, que você consegue enxergar o seu sagrado masculino, feminino, eu não estou falando nem de cura, mas tipo de você ter a consciência que existe essas polaridades, que existe um dia que você está triste, um dia você está pulando de alegria, que existe, sei lá, um dia que faz chuva, um dia que faz sol, um dia que está ventando, um dia que não está ventando, né? Então, e entender essa polaridade faz parte. Eu entendi como se fosse um ponto zero. Eu não sei se é isso, né? Mas enfim, foi o que veio em mim, assim, de pensamentos aleatórios aí. Bacana isso, da neutralidade entre os contrapostos, né? Bacana. Nesse entendimento também é o caminho do meio, né? O caminho do meio está além dos opostos, porque a gente consegue olhar para os condicionamentos, né? Para os julgamentos, para as opiniões, para o dual da mente, né? Mas se colocar num ponto neutro, né? Naquele ponto de autoobservação mesmo, né? De si mesmo. Então, é engraçado porque o zero mesmo, para a gente, né, ser humano, na matemática, a gente ficou penando para entender mentalmente o que é zero, né? Por que a gente vai considerar um elemento zero se não é nada, né? A gente começou na matemática a contar o 1 e o 0 não existia. E aí, para a gente compreender mentalmente que aquilo precisava ter, para depois a gente descobrir os polos, né, do negativo e do positivo, e a mente sempre divide, né? Isso que você falou, traz a serpente do conhecimento bem e do mal, né? Ela vai dividir bem e mal. Na verdade, não é dividido, não são duas coisas distintas, né? São só oscilações entre um ponto e outro, do mesmo elemento. Né? E aí o ponto zero, isso que você colocou é bem legal mesmo, do caminho do meio, você está além, né? E observar a tristeza, hoje eu estou triste, hoje eu estou alegre, mas eu estou no ponto da neutralidade, né? Daquele que Mas, não mas, se ele muda. chegou, mas ele chegou a falar alguma coisa específica desse ponto zero? É porque realmente acabou que não deu tempo de eu ver. Ou não, ele só mencionou. Ele só mencionou nesse satsang e algumas vezes depois também, né? E eu acho que daí a gente entender porque é bem profundo, né? O ponto zero eu tenho assim
como o essencial que permite, que é o nada, a consciência, o espaço que permite o surgir da manifestação, né? E da experiência toda que a gente tem aqui. Então, sem o zero, né, que é a essência, né, a base, o espaço e a força original que permite o surgir do né? Esse é você. Sem o zero não ia existir o e sem o não ia existir o zero também, né? E às vezes a gente pensa, nossa, eu vou despertar e vou sair desse ciclo de samsara, de vidas e mortes. E não tem como, né? Porque o e o zero são uma coisa só. E vive nessa infinitude, dessa constância, por toda a eternidade e nesse ponto que você falou. Além, né? Nesse ponto de neutralidade que permite, né, observar os polos, né? E às vezes esse caminha mais para o lado de lá, né, do triste e depois do alegre. Mas é um mesmo, né? Ele só vai de um lado para o outro, para o bem e para o mal, ou para o feliz e para o triste, ou para o quente e o frio, né? Não tem divisão. O que cria divisão é o ego, a mente, no estado mental, né? E traz dual, mas na verdade dual não existe. Então, vamos fazer uma meditação para a gente ir para o zero? Vamos fazer? Topa? Vamos lá, vamos viajar um pouquinho? Então, eu vou fazer. Daí a gente passa desse zero e vai rapidinho para o outro tema. E ele citou o Sri Vivekananda, né? Ele citou, então a gente vai falar do Vivekananda rapidinho. Mas só para a gente limpar também a mente, já ir para o zero, e daí a gente também já renasce aqui, zera a nossa cabeça. Então, tem uma respiração no Tantra e ela não é, né, uma intervenção no ciclo da respiração, ela é só observar mesmo e deixar a respiração fluir de forma natural. A gente só descansa as mãos sobre as pernas ou joelhos, onde você estiver, e fecha os olhos para a gente perceber que a musculatura dos pulmões, elas se movimentam na expansão para trazer o ar para dentro do corpo. E quando essa musculatura se expande, ela depois começa a se contrair, retrair, recolher e soltar, exalando o ar. Então, a gente vai permitir esse movimento, observando a musculatura desse órgão, dos pulmões, sem intervir. Sem alterar o ritmo da respiração acontecendo. Mas percebendo essa força vital que traz o surgir de uma nova inspiração quando os pulmões se esvaziam. E ao se esvaziar, essa expansão novamente, que nutre e traz vida para o corpo, de forma natural e sem nenhum esforço, possibilitando a vida no corpo e o corpo te trazendo a percepção do mundo. Mas a gente vai agora um pouquinho mais fundo para focar a atenção no exato instante em que, após encher os pulmões, o momento, os milésimos de segundo, que a inspiração se torna uma exalação. E vice-versa. Após esvaziar os pulmões, o instante, o exato momento em que a gente volta a inspirar, o pulmão se expande. E essa nossa atenção, nesses dois pontos, pode abrir uma conexão com a força da consciência aqui. Então, a gente vai tentar perceber o instante exato
de pausa entre o movimento da inalação antes dela se transformar na exalação. É muito sutil. São pouquíssimos instantes, mas esses poucos momentos te mostram a consciência aqui, independente desse movimento. Esse momento em que o movimento pausa e para. É sutil, é quase instantâneo. Mas você se percebe aqui além do movimento. Percebe que a consciência aqui, esse ponto zero que permite o movimento surgir para você, ele está antes, ele é anterior e mais amplo. É um espaço muito amplo, muito vasto de consciência e você percebe o total acolher. Esse acolher deseja que o movimento surja, que a vida surja. Mas você é essa pausa, esse silêncio que abre essa vastidão, esse espaço que permite o próprio surgir da vida em você e através de você o surgir do movimento e do mundo. Em conexão, então, com essa força que está por trás de tudo, a consciência que tudo permeia, que tudo acolhe e que permite o surgir do ir e vir, o surgir do movimento, mas desse ponto que não se move, que é imutável, permanente, infinito. Total acolhimento, total amor. Esse amor que te traz aqui para esse momento, para essa vida. Então, inspira profundo, inspira a si mesmo. Solta e exala o ar. Solta a si mesmo. Na expiração de Brahman, que é você. Devagarzinho a gente volta a abrir os nossos olhos, trazer o surgir de tudo que é. E a gente continua aqui. E aí, nesse estudo, o Saulo citou o Sri Vivekananda, que traz ensinamento do Oriente para aqui, para o Ocidente, né, para nós. E ele trouxe os 4 caminhos do yoga para a autorrealização, que é uma das literaturas modernas que traz todo o olhar de sadhanas, de práticas, de método, né, para o despertar e autorrealização. E muita gratidão para esses mestres, né, que trouxeram esse conhecimento, essa sabedoria, que eu acho que teve origem do Patanjali mesmo, que é o nosso mestre do yoga, que criou os sutras, né? Os sutras, o Patanjali resumiu todos os Vedas e Bhagavad Gita, Ashtavakra, e tudo num método passo a passo, nos sutras de Patanjali. Ficou bem resumido toda aquela literatura de escritura sagrada, e ele trouxe isso para a gente para facilitar mesmo. E aí, o Vivekananda, da mesma forma, uma linguagem super ocidental para a gente, trouxe os 4 caminhos. E aí a gente já conhece mais ou menos, né? Que é o Jnana Yoga, que é meditação, né? O Raja é o domínio da mente, né? Se você dominar a mente, você também pode transcender e se autorrealizar. Tem o Bhakti Yoga, que é o yoga devocional, e tem o outro do Karma Yoga, que é o serviço, né? Serviço desinteressado.
E aí, uma sabedoria muito rica, né? Mas a gente começa a ler e estudar aqui no Ocidente e a gente cai na pegadinha da dualidade, né? A gente começa a analisar e racionalizar e entender com a lógica, e aí a gente desvirtua como toda a escritura sagrada, né? Acaba indo para o lado dual e mental, porque a gente começa a se identificar com o personagem que vai realizar aquela prática, né? Em vez de perceber a energia, a força e a vida que flui antes, né? Então você vai meditar, olha que legal, eu vou meditar e eu vou ter as experiências da meditação e vou ficar, né, controlar minha ansiedade, ficar com mais paciência e tolerância, eu vou ficar zen meditando e estou avançando e estou indo bem, fico 3 horas meditando, né? Nesse Raja Yoga da meditação. E aí quando você vê, você não se conectou com o que está, né, antes, né, com a fonte, né, que permite ali você observar tudo isso, a sua ansiedade, seus pensamentos, seus condicionamentos, né, e aceitar tudo isso. Né? Então a mente ela começa a criar um personagem naquela metodologia. Ah, eu sou o Karma Yoga, eu sou o serviço desinteressado. Aí eu sirvo a quem, né? Aí eu começo a exteriorizar e terceirizar a divindade ou Deus. Aí eu sirvo a Deus, como se Deus tivesse separado de você, né? Aí a mente começa a desvirtuar de novo o caminho. Então, cada passo da autorrealização sofre uma intervenção aqui do ego mental e aí cai por terra, né? E aí você vai ficar lá, praticando com o ego bem bonitinho, servindo, altruísta, né? Querendo servir o próximo, fazendo um monte de caridade. Mas despertar mesmo, iluminar mesmo, o negócio vai ficar mais, né? Mais para depois. Então, Mas, a gente mas, por exemplo, nesse caso aí, o Saulo, na verdade, é porque eu não vi o satsang, mas ele trouxe esses 4 que você colocou aí, ou ele focou, porque assim, né, o projeto e tudo mais, a gente foca justamente nesse espírito Karma Yogi, né? Aí eu não sei, mas ele discursou sobre os 4 ou somente sobre o Karma Yogi? Como é que foi? não sobre os 4, sobre o Vivekananda. E esse estudo Ah, ele só citou porque foi do discipulado. E eu não participo do discipulado. Eu estou entrando porque é yoga e a gente estuda, né? Mas, mas é isso aí mesmo. Não entrou e aí é bacana a gente colocar até o Karma Yoga do serviço, né? Do serviço desinteressado. Saber que você está servindo algo maior, mas não está separado de você. Esse algo maior é você mesmo, né? E você se vê em contato na oportunidade do nosso projeto exclusivamente, né? Que você tem contato com a natureza, né? Não é só assim pessoas. Tem as pessoas que estão com a energia já voltada, canalizada para aquele fim, já é, né, um passo adiante, um avanço. E ainda tem o natural, né? A natureza e o contato com a terra. Então, são elementos que favorecem mais. Mas, mesmo assim, tá consciente de que você está servindo a si mesmo, a divindade aqui em você, não separado de você, né? E o outro que está ali do seu lado também é você, né? Então, identificar, mas eu gosto da natureza, me traz uma paz. A natureza é você, não tem nada separado. Trazer essa consciência da unidade, né, no serviço. Porque o serviço desinteressado, se você está servindo para Deus, o que você quer em troca, né? Está querendo alguma coisa? Tem que pensar nisso. Então, não é só, eu vou sem interesse, sem preocupação em objetivo, resultado, meta. Vou só para ficar na atenção plena e consciente daquilo que eu estiver fazendo em contato com a natureza. É mais fácil? É mais fácil. Né? Você já toma um atalho, uma conexão direta. Mas, assim, tenha consciência que você não está separado de nada, nem da natureza, nem do seu voluntário do seu lado, né? E está todo mundo devocionando e
honrando esse sagrado que é você, a sua existência aqui, né? Mas aí não sei, agora já entrei num negócio que daí eu tô falando, mas eu não sei porque o Saulo, nesse satsang, ele não falou. Mas aí eu tô falando porque é o que eu sei já e ouvi de você mesma, Ana, no projeto, né? E nos encontros, nas lives e tudo que a gente está vendo de movimentação aí que tá no auge, né? Acho que é porque é a abertura, né, das inscrições também, então tá muito movimento. Não é exatamente isso, né? Esse espírito do serviço desinteressado, porque e aí eu já posso falar um pouquinho de mim, né? A gente entra no voluntariado e a gente, tipo, acha, agora eu estou num voluntariado, agora eu estou fazendo um voluntariado, agora eu estou ajudando o próximo. Pelo menos essa é a primeira impressão que eu tive, né? Não sei se é de todos. E, na verdade, é mais que isso, né? É a gente se voluntariar para nós mesmos, né? Então, porque através disso a gente consegue despertar as nossas virtudes, olhar para dentro, né? Então, não me esqueço da oportunidade que eu tive de fazer uma das primeiras coisas que eu fiz, na verdade, como voluntária aqui da Sangha, foi ação social. E a gente fez uma ação social para um orfanato aqui próximo da cidade. E aí, cara, é impressionante. Então, você vê o sorriso daquelas crianças, sabe? Dá um negócio no seu coração que você fala, caramba, é isso, né? E aí você vê o quanto que você pode fazer o bem, o quanto que você pode ser útil, né? Para si, para a sociedade e, tipo, aquele momento, né, que eu fui lá com a Celi, tipo, tiramos o sorriso de algumas crianças, mas mais que o sorriso daquela criança, acho que eu tirei o sorriso da minha criança, sabe? De, tipo, de autorrealização mesmo. Então, acho que o espírito Karma Yoga é muito, muito isso, né? É a gente se permitir, e através disso a gente ir desabrochando e se compreendendo e se autorrealizando, né? Então, acho que é mais ou menos essa linha aí. Mas você chegou a anotar mais alguma coisa aí que ele falou? Que a gente pode. Não, é só isso mesmo. Foi isso. E o celebrar da vida, que não foi palavra, não foi dito, né? Porque o satsang, eu vejo assim no Saulo que ele tem um dom de palavra, de comunicar e se expressar, que ele fala pra gente, mas tem hora que ele não fala pra gente, né? Ele fala pra consciência, que tá na gente. Então, muitas vezes ele joga a isca pro ego morder, a gente entra na conversa e daí quando a gente vê, ele não está falando mais com o indivíduo, pessoa separada, ele está falando com a consciência, a unidade em nós que está, né, mais profunda. Mas só que além das palavras, porque no satsang acaba sendo até os mesmos temas, né? Não varia tanto, porque é a verdade, né? O satsang é um encontro com a verdade e é essa consciência suprema. Então, não tem muito que você sair, porque a verdade é uma só. Não tem muito que sair desse tema. Mas, além das palavras, né? Quando a gente tem as oportunidades dos encontros aqui, das meditações, além dos estudos, todos os encontros, às vezes está além das palavras. No satsang que eu assisti, assim, quando às vezes ele não estava falando, mas o olhar, quando ele colocou a música, quando ele começa a dançar, tá dizendo muito mais coisa e conectando muito mais com a gente. Então, às vezes a gente está lá ouvindo, mas não é aquilo que está sendo falado, né? É aquilo que está sendo comunicado através de outros meios, né? E para mim ficou bem perceptível isso. Que às vezes a gente fala, esse tema aí já ouvi muitas vezes. Já vai falar de novo daquilo. Não sei o quê, sou amor novo mesmo de novo. Assim, é interessante que o Saulo até coloca isso, né? Que na verdade ele não fala com a gente aqui embaixo. Aqui ele costuma até, nem sei qual foi o satsang ou o darshan que ele coloca, né? Ele fala falar com os nossos pés, né?
Então, falar com a gente é falar com os nossos pés, mas na verdade é o que acontece aqui em cima, tanto a nível energético tipo, qualquer coisa que ele fale, por exemplo, sei lá, o céu é vermelho. Você fala assim, cara, né, o cara é louco, o céu é vermelho. Mas fica lá, né, em algum local o céu é vermelho, depois você olha assim, olha, agora eu estou entendendo o que quer dizer esse... E aí vem o entendimento, que é essa virada de chave, né? E, na verdade, tá em satsang é justamente isso, né? É esse contato, é esse estar de frente com essa verdade, que é a verdade divina, né? E vai estar presente em todos os mestres espirituais. Então, até o Saulo brinca, pô, vai lá, bota a foto do Osho, não sei o que, é a mesma coisa que eu tô falando, né? Então, é a mesma coisa, porque é engraçado que às vezes é tão simples, né? Mas é difícil para nossa mente compreender. Mas é mais ou menos isso aí. Maravilha, boa. Então, eu sei que tem uma atividade, né, das meninas, né, hoje. Eu acho que é isso. Pra gente foi maravilhoso eu te ver. Ganhei dia, minha irmã do coração. E aí, eu acho que Tá ótimo, Gil. Gratidão. Bom dia, é lindo dia aí para você. a nós. Para Beijo, nós. amor. Beijo.